Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos estudar o Livro dos Espíritos a partir da questão 567. E nós estamos falando sobre a evolução dos espíritos, né? Como é a vida após o corpo, né? O que acontece na erradicidade. Então vamos lá. Os espíritos se intrometem em nossas ocupações e em nossos prazeres? Os espíritos vulgares, como dizes, sim. Esses os rodeiam constantemente e por vezes tomam parte muito ativa no que fazeis, conforme suas naturezas. Para impulsionar os homens os diversos caminhos da vida, é preciso que suas paixões sejam estimuladas ou moderadas. Os espíritos se ocupam das coisas deste mundo em razão de sua elevação ou de sua inferioridade. Certamente os espíritos superiores dispõem da faculdade de examiná-las em seus mínimos detalhes, mas só o fazem quando isso é útil ao progresso. Somente os espíritos inferiores dão importância relativa às coisas deste mundo, em virtude das lembranças que ainda estão presentes em sua memória e das ideias materiais que neles ainda não se extinguiram. Eu sou viciado em tabagismo, sou alcoólatra, sou toxicômano. Então, tenho os meus problemas psicológicos relacionados a isso. Existe a dependência química também, mas a dependência psicológica é muito maior. Então, somos espíritos inferiores que, desencarnados, mantêm os mesmos desejos, os mesmos sentidos. Então, eles vão se aproximar de pessoas que têm tendências ou que têm o uso, o hábito de utilizar esses produtos, né? O cigarro, a bebida, as drogas, e vão continuar fazendo a mesma coisa. Então, eles se intrometem na nossa vida, sem dúvida. Então, encontramos um amigo, vamos tomar uma cervejinha, aí conversa, tal, toma uma cervejinha. Aí o espírito que está com sede, que está do nosso lado, vem e nos intui, vamos tomar mais uma. Toma também uma cachaça e vamos, entende? Então, eles se intrometem e se nós tivermos sintonias, vamos oferecer oportunidades para que eles possam continuar os seus vícios e ter uma ação direta na nossa vida. Em casos de desobsessão, que nós trabalhamos no grupo mediúnico, muitas vezes irmãos nossos doentes pela droga, é pedido auxílio, né, para que eles possam superar essa doença, e a maioria dos irmãos que se manifestam são também drogados. Pessoas que têm a necessidade, desencarnaram e nem perceberam e continuam com a mesma necessidade. Então, existem essas relações. Os espíritos superiores também interferem, também convivem conosco? Sim, vão nos intuir, nos ajudar. Quando nós estamos num projeto, no nosso caso, uma palestra, por exemplo. Então, nós, é lógico, vamos preparar a palestra, vamos fazer o estudo, construir a estrutura, mas no momento que nós estamos falando, muitas vezes recebemos a intuição, recebemos o auxílio de espíritos superiores que se afinizam com esse trabalho e encontram em nós bons instrumentos. Então, é natural que exista essa convivência, essa participação nas vidas, né? Tanto nós na deles, quanto eles nas nossas, né? Imaginem que nós, em momentos de aflição, às vezes pedimos para alguém, um ente querido que desencarnou, a gente olha, pensa neles, pede ajuda. Nós estamos interferindo na vida deles também. Será que eles estão equilibrados? Eles estão em condições de nos ajudar? E o fato de saberem que estamos aflitos não pode ampliar a aflição deles? Quem sabe, né? Então, nós encarnados também interferimos e participamos da vida daqueles que são desencarnados. 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nas na erradicidade ou na condição de encarnados. Podem cumpri-las em ambos os estados. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Então, naturalmente, existe processos de encarnações que são missionárias. Francisco Cândido Xavier.
O espírito que trouxe com ele essa bondade, essa fraternidade, o exercício do amor ao próximo, exemplificado em muitas atitudes, mostra que ele não tinha necessidade de reencarnar no mundo de provas e expiações. Ele estava num patamar mais evoluído, mas ele decidiu, aceitou a missão de estar entre nós e de ser esse divisor de águas, né, da doutrina espírita, porque desmistificou e mostrou com as suas ações, com a sua caridade, o amor ao próximo, a verdadeira essência da doutrina, que deixou de ser alguma coisa mística. Então, ele é um missionário, escolheu estar aqui. Então, ele realizou um trabalho muito importante para todos nós. Outros espíritos não querem reencarnar, mas continuam trabalhando. Por exemplo, Emmanuel. Emmanuel não reencarnou. Algumas pessoas dizem que ele já reencarnou, que ele está aí iniciando a sua adolescência ou iniciando a sua idade adulta. Mas ele trabalhou com o Chico Xavier durante muitos anos, na erradicidade. Então, demonstra que continua o trabalho, tem o desejo, o empenho de servir ao próximo, estando desencarnado. E pode acontecer isso também. Então, o próprio André Luiz, que ficou na erradicidade, não quis reencarnar, e continua nos ajudando, enviando suas informações, esse trabalho de repórter do além, né? Que ele vem no livro Nosso Lar, Missionários da Luz, Os Mensageiros, Evolução em Dois Mundos e muitos outros que ele nos traz através das mãos do Chico Xavier, nos orientando sobre o que é a vida lá. Então, continua o processo na erradicidade, com sua missão de nos ajudar a compreender melhor. Então, em qualquer lugar que estejamos, encarnados ou não, temos a oportunidade de servir, de aprender, de evoluir. É isso que nós temos que ter em mente. 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus mistérios. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem. Seja como espíritos, seja como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos e velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores e dirigi-los, pelos conselhos que lhes dão ou pelos bons pensamentos que inspiram. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, quer no mundo físico, quer no mundo moral. O espírito se adianta segundo a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. Então é bem assim, como foi dito na questão anterior. Estando encarnado, tem uma missão, estando desencarnado, tem a missão. É um desejo de evoluir, de servir ao próximo. Para espíritos inferiores, a missão justamente é destruir aquilo que os incomoda. A dominação é sua missão. Então, eles juntam grupos, né, de obsessores e combatem instituições religiosas, né, casas espíritas. E a missão deles é destruir o espiritismo, porque atrapalha os seus interesses. É uma missão inferior, mas é um desejo, é uma ação que o espírito quer realizar. Então, estando na erradicidade ou encarnado, sempre há meios de evolução. E fala assim, mas o obsessor também evolui? Evolui, porque ele vai entrando em conflito, digamos, com uma casa como a nossa. Ele vai convivendo com experiências que vão mostrando para ele um outro lado. E às vezes a revolta que ele traz no início, o desejo de destruir, se transforma
E ele aprendendo no convívio com os espíritos que trabalham na nossa casa e com os trabalhadores encarnados também, ele acaba se mudando as suas intenções, tendo a oportunidade de evoluir. Então, Deus e a sua misericórdia estão presentes sempre, em todas as situações. E, encarnados ou não, o nosso destino é a perfeição. Seja de uma forma ou de outra, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos proporcionar os meios para que nós continuemos evoluindo. 530. Os espíritos percebem sempre, 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Não. Há os que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem perfeitamente com que fim atuam. É a mesma coisa que você está dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa existem diversos processos, né? Então, tem a faxina, a limpeza, a manutenção de estoques de matéria-prima, o fornecimento dessas matérias-primas para o meio produtivo, a execução das máquinas, enfim. Cada elemento tem uma função específica. Alguns têm uma ideia do todo, porque quanto mais elevados dentro da hierarquia da empresa, maior a sua noção da importância de cada processo. Então, eles têm a noção de todo. Mas aqueles que estão no início, que estão trabalhando em funções mais, digamos assim, repetitivas, eles estão fazendo o melhor de si, estão realizando a sua tarefa, mas não têm ideia do todo. Então, é bem assim no mundo espiritual, na nossa evolução. Às vezes, somos instrumentos inconscientes da vontade do Pai e vamos servir de acordo com a sua vontade, com a sua misericórdia, que vai nos colocando nessa situação. E às vezes nós temos uma visão mais ampla e fazemos um plano para ajudar muitos a evoluir, espíritos missionários. Então, não existe assim uma explicação direta. O que acontece é que cada ser oferece o melhor de si. E de acordo com o grau evolutivo, essa ação ela é mais consciente ou menos consciente. Quanto mais evoluído o espírito, mais consciência ele tem do todo. Quanto mais embrutecido, menos consciência ele tem. Mas todos sem exceção, são instrumentos do Pai. Estamos aí auxiliando na condução do universo. Eu gosto de usar o exemplo do deserto. O deserto tem infinitas partículas, né, grãos de areia. Mas se nós tirarmos uma única partícula, ele ficará menor. Então todos têm a sua importância. 571. Só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões guarda relação com a capacidade e com a elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. É bem o que foi dito antes. De acordo com o grau evolutivo, se tem uma consciência do todo, mas cada função é importante. Imaginem na empresa, nós falamos da empresa. Imaginem na empresa que o departamento de limpeza faça greve. E aí, o que vai acontecer? Nos departamentos, os banheiros vão ficar sujos, ou o ambiente vai ficar sujo, tudo vai ficar desagradável para que os outros desempenhem a sua função. Então, percebe-se que a limpeza é essencial para que haja o bom desempenho de todas as funções. É assim, a gente vai trabalhando de acordo com aquilo que nós podemos oferecer. E Deus, na sua misericórdia, vai nos dando a oportunidade de colocarmos em prática as nossas aptidões. Ele nos conhece a todos, sabe das nossas potencialidades e daquilo que nós podemos fazer. Nós é que temos, às vezes, dificuldade de nos darmos o devido valor, ou às vezes nos damos um valor acima daqueles que realmente temos, quando as paixões, né, o orgulho, acabam nos influenciando. Mas a realidade é que somos todos criaturas, instrumentos da vontade do Pai. E cada um de nós, como grão de areia, faz parte desse universo infinito. Vamos terminando por aqui. Na semana que vem, retomamos o mesmo assunto, a questão 572.
Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre a vossa doutrina, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros, ampliando os nossos horizontes, ampliando as nossas percepções sobre o que podemos fazer em benefício de todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.